Vamos para mais um cafezinho? Eu vou falar sobre o meu processo de estudo. Vamos lá? Bom, na verdade eu vou responder uma pergunta aqui do Rogerinho The Brave 4342, que ele pergunta: Olá Vitor, venho acompanhando o canal há cerca de um ano. Gostei muito dos seus vídeos sobre os mais diferentes tópicos e sinto que agregam muito na minha experiência. Porém, eu gostaria que, se possível, de saber qual o processo de estudar todos esses diferentes assuntos e também como você se aprofunda neles. Bom, para começar, assim, tipo, realmente, eu falo de uma. Eu tento às vezes me limitar ali, falar, olha, eu quero falar de computação, né? Porque assim, eu tento não ser aquele oráculo que muitas vezes algumas pessoas gostam de ser, né? Teve uma vez que eu tava vendo uma aula, né? E a pessoa falava assim que a pessoa se autodefinia como é o nome mesmo? Polímata, né? Que eu sou um polímata. Aí eu olhei assim, grandes chances de não ser, né? E polímata, para quem não sabe, é aquele que domina todas as áreas do conhecimento, né? E assim, quem era polímata era o Leonardo da Vinci, né? E na verdade, assim, o cara devia ser um ególatra, isso sim, né? E o cara soltou umas barbáries, assim, que ele falou, por exemplo, ele falou uma coisa assim que era uma aula de MBA, ele falou uma coisa assim que me arrupiou, assim, que eu fiquei assim, que ele falou que Foucault ficaria super feliz com o atual ecossistema de internet, porque não sei o que, não sei o que, porque ele era muito empolgante. Eu olhei assim, Foucault, o cara que escreveu sobre microfísica do poder, ia ficar feliz com influenciadores. Aham, aham, Cláudia, senta lá. Mas assim, esse negócio de ser polímata é uma coisa meio ruim, porque, por exemplo, eu não sei nada sobre Foucault. Eu li pouca coisa sobre Foucault, né? A gente, eu e minha esposa, a gente viu um pouquinho. Aliás, ela compôs esse livro, A Microfísica do Poder, que é uma entrevista, eu comecei a ler, mas a gente comprou por quê, né? Porque alguém citou durante a defesa do mestrado dela que sobre isso, né? O mestrado dela é sobre transtornos alimentares, né? E aí a gente ficou nesse pulga, a gente foi ver uns vídeos no YouTube, né? E foi entender um pouco, né? E aí já tem a primeira questão, né? Assim, como eu penso eu tento. Porque assim, eu não acredito, e isso é uma coisa que assim, uma das grandes falácias modernas. É que só um campo de conhecimento ele é puro, né? Então, por exemplo, eu posso construir redes sociais porque esse é um campo exclusivamente da computação. Não existe um campo exclusivamente da computação. A gente pode até olhar mesmo a própria IA. A própria IA hoje é baseada num estudo um estudo fisiológico do cérebro, né? Um estudo fisiológico do neurônio. Só que é um estudo basicamente fisiológico. Ele não vai para um estudo filosófico do que é o cérebro, do que é a existência humana, né? Então, assim, e aí, assim, as pessoas que olham só para aquele estudo fisiológico acham que, assim, nós estamos conseguindo replicar a vida. Não é, tipo, a vida é muito mais do que isso, né? Então, assim, né? A primeiro ponto de a gente ter um conhecimento, e assim, eu boto meu conhecimento, eu tenho muita coisa que eu queria ler, tem muita coisa que eu queria ver, assim, e todo dia parece que eu listo mais coisas que eu queria ver, que eu queria ler. Só que o que eu faço? Eu escolho os livros, eu coloco numa listinha e eu vou acompanhando com um marcador, né? Então, por exemplo, eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui eu já li, né? Eu tô relendo ele, e eu tenho um marcador aqui. Então, por exemplo, na hora que eu voltar, e esse aqui eu tô relendo com cuidado, de fazer resumo, né? Então, assim, eu estou relendo e estudando. Tem livro que eu só leio, por exemplo, eu tenho esse outro aqui, ó, Blood the Machine, que ele conta a história dos ludistas, né? Que aí tá o marcador aqui, mas esse aqui eu tô lendo mesmo por curiosidade, né? Então, assim, eu não tô resumindo ele, fazendo o que eu normalmente faço, que é tipo, eu pego, por exemplo, então, um dos métodos, assim, eu leio o livro primeiro, e aí eu leio ele como se eu estivesse lendo ali um livro de literatura mesmo. Eu leio ele de uma vez só, às vezes eu vou e volto um pouquinho, mas eu só leio ele mesmo, né? Pra tentar entender, saber do todo, né? Se eu começo a não entender nada, aí eu vou tentar ler as bases dele, né? Porque tem muita gente que lê livro e é engraçadíssimo, assim. Às vezes eu vejo, e a leitura é uma coisa que é um treino, né? Às vezes você lê uma coisa e você não consegue captar o todo, aí você tem que voltar e ler de novo, né? E quanto mais você lê, mais você vai pegando essas peculiaridades da leitura, né? E às vezes eu vejo algumas pessoas falando sobre alguns livros e eu falo assim, cara, esse cara não entendeu o livro.
Esse cara não entendeu o básico do livro, né? E aí eu volto pro livro para ver se sou eu que tenho uma visão enviesada daquele livro, ou se é a pessoa que teve uma visão limitada daquele assunto. Ele foi, ou pegou o livro de felizão, porque tem muita. Às vezes a gente vai com isso, né? A gente pega um livro de felizão e a gente vai no que a gente acredita. Ele, esse livro fala de tal jeito, né? Eu vou e lá, eu tento confirmar o meu ponto de vista naquele livro. Então eu tenho um viés de confirmação naquela leitura. E viés de confirmação é uma coisa super normal quando a gente vai ler livros, né? Então, eu já te dei algumas respostas que é assim, como é que eu me baseio para me estudar? Assim, eu vou tentar procurar biografias básicas. E eu falei 2 livros aqui de sociologia, né? Um de história, né? Um sobre os ludistas. E aí, se você não sabe o que é ludismo, eu acho que tem alguns cafezinhos que eu falei sobre isso. Inclusive, eu tava em dúvida se comprava esse livro ou não comprava esse livro, que ele era um pouco caro, mas eu tava muita vontade de comprar esse livro, que é um assunto que eu sempre quis ler, e foi um assunto que sempre foi renegado na história, né? E aí, com esse negócio de os caras falaram assim: olha, vamos revisitar a história dos budistas, porque eu acho que é uma história que tá muito antiga, que a gente considerou ela ultrapassada. Apesar que eu tenho minhas dúvidas que o Tolkien era um tipo de ludista, né? E os hobbits, eles eram os ludistas mesmo, assim, tipo. E ela foi considerada ultrapassada e hoje ela volta com força, né? Assim, volta com bastante força. Mas tem outros tipos de livro, por exemplo. Esse aqui é um que eu tô lendo bem devagarzinho, né? Porque, assim, muitas vezes a introdução do livro. Existem algumas coisas assim. Quando você vai escolher um livro, se ele fosse um livro técnico, né? A introdução do livro é o coração do livro. Então, assim, você vai na introdução do livro, primeiro capítulo, o segundo capítulo, é o coração. E aí depois você vai no sumário dele e vê o que ele trata. E aí você fala assim, às vezes você pode pegar um livro, ler a introdução, ler o segundo, terceiro, o quarto capítulo, e você fala assim, olha, agora eu vou escolher aqui, ler o nono e o 11º, e tô satisfeito com isso. Por quê? Porque muitas vezes isso é o que dá. Porque tem, assim, uma das coisas que tem que ter. Eu queria ler muitas coisas, só que uma das coisas que eu tenho que ser ciência é que meu tempo é limitado. Eu não consigo ler tudo que eu quero, né? E esse livro aqui, por exemplo, ele trabalha sobre DDD, Storytelling Domínio. E aí foi mais ou menos assim, né? Eu li, na verdade, assim, eu tô aqui, eu terminei o capítulo 6, né? Mas eu quero ler ele, só que eu tô lendo aos pouquinhos aqui porque eu tenho que terminar o mestrado, tá? Mas assim, o básico eu procuro uma bibliografia. Tem que ser uma bibliografia o quê? Uma bibliografia que seja referência no assunto, né? Eu não vou pegar uma bibliografia banal, uma bibliografia que banal no sentido assim, tipo, o cara o cara não é um estudioso na área. Não, eu quero e outra coisa, é uma biografia que a gente tem hoje uma coisa que foi muito comum, aliás, me compararam com um canal desse, né? Que é aqueles negacionistas, né? Tipo, não, existe uma conspiração internacional que os professores de universidade. Cara, eu não dialogo com esse tipo de pessoa. Tipo, então assim, eu não vou ler, eu não vou. Se o cara é conspiracionista, eu nem vou ler os livros dele, né? Tipo, o seu Roberto, que eu falo lá, o Uncle Bob, ele é negacionista. Ele vive negando um monte de área de conhecimento aí. Eu não vou ler esses caras porque eles são um bando de maluco, né? E eu não leio livro de maluco. Eu só vou ler livro de maluco se eu for pra falar assim, cara, eu quero fazer uma crítica a esse livro. Aí eu vou ler o livro do maluco. Mas eu não vou nem pagar pelo livro, eu vou conseguir de meios aleatórios, meios alternativos, né? Então eu procuro essa bibliografia, né? Uma outra coisa que eu tento seguir as principais referências da área, né? Então, assim, eu chego lá, por exemplo, eu gosto muito. Uma coisa que eu quero estudar desde 2012, estudar por aí, é ecossistema de internet. Que hoje já se fala de economia da plataformização, né? Isso aqui é uma coisa que. Engraçado que eu recebi por um tempo a revista da ACM, né? A ACM a Associação é tipo não é uma organização de classe, né? Tipo, de computação dos Estados Unidos, mas é uma organização de computação americana. Eu recebi por um tempo, pelo meu mestrado, não sei se foi pelo meu mestrado, né? Eu assinei uma época, muito tempo atrás, depois eu recebi por algum tempo a ACM. E tinha um artigo que me marcou muito, né? Eu vou tentar achar ele aqui, eu acho que ele era aberto. Eu compartilhei no LinkedIn. Ele compartilhei no LinkedIn. Que era, o nome do artigo era mais ou menos, nós temos sangue nas nossas mãos, né?
Que aí ele falava assim de tudo que a gente achava assim que a computação é uma coisa que não vai alterar muito. Quer dizer, a gente sempre soube que computação ia alterar a forma como a sociedade. A digitalização ia alterar a forma como a sociedade se relaciona no geral, né? E ele falava assim, a pessoa. Eu não sei se eu acho que era o criador da. É o Vicent, o cara, o criador do protocolo TCP/IP, talvez seja, não sei agora, né? Que eu sei que o criador do protocolo TCP/IP ele tem uma coluna lá, né? E ele falou que a gente ia começar a pensar assim, tipo, olha, a nossa área ela é naturalmente multidisciplinar. Então, assim, a gente tem que começar a olhar para isso aqui, a gente tem que começar a assumir a culpa nossa de não ter olhado para esse, assim, tipo, quando a gente fala assim, vamos digitalizar tudo, a gente tem que perguntar e parar, tipo, olha, qual que é o efeito de digitalizar tudo, né? Então, assim, multidisciplinaridade é uma das bases, né? E da área técnica, hoje em dia, eu tô fazendo mestrado, né? Para quem não sabe, né? Da Tecnológica Federal do Paraná. E eu leio muito artigo da minha área. Então, por exemplo, uma das coisas que eu achei, assim, sabe aquele meme da mente explodindo, assim, né? Foi quando eu lembro que eu tava discutindo alguma coisa com um arquiteto, né? E aí a gente tava discutindo sobre definir as janelas de agregação que a gente tem lá no nosso software, e tinha nome pra isso, né? E aí eu tava lendo, eu comecei a ler um artigo, né? Aí no lado ele cita lá, sliding window. E aí bota um link. Eu falei, não era slide, landmark window. Aí eu olhei assim e falei, meu, vou ler isso. Aí eu fui ler aquela referência lá, né? Porque no artigo sempre assim, você cita um tema, né? Você não precisa entrar a fundo nele, a não ser que seja relevante ali. Mas você tem que ter uma referência. Aí você joga a referência ali, se a pessoa quiser ir atrás da referência, se ela não souber, ela vai atrás, né? E eu fui atrás, né? Eu vi um artigo que definia 3 tipos de janelas de agregação. Aí, pra você não sabe o que é janela de agregação, eu trabalho com Data Stream Process. Então, assim, o processamento de mensagens que ela tem uma orientação temporal, né? E aí, quando eu falo, tipo, janela, é como assim, eu quero a soma de todos, do campo tal, das mensagens recebidas entre tal momento e tal momento. E aí você tem a caracterização dessas janelas. E eu fui ler esse artigo. Aí quando eu fui ler esse artigo foi muito engraçado, que eu peguei. Eu lembro que eu tirei um print e postei no Twitter na época, né? Eu não sei se os caras já tinham. Os caras, não tô lembrado, talvez não. E aí talvez eu até tenha postado isso no Sky. Vou procurar esse paper, né? E aí eu postei e já marquei. Aí eu marquei. Aí depois eu falei pro arquiteto: olha, aí eu fui na reunião e falei assim: a gente tem 3 tipos de janela, né? O landmark window, aí tinha a outra, não lembro, mas tem o sliding window e tem uma outra lá, né? E a gente trabalha com tal área, a gente trabalha com essa, tal área. Eu coloquei isso, ou seja, foi uma leitura de um artigo acadêmico que me deu um potencial de saber alguma coisa a mais, né? Mas assim, e tem uma outra coisa, e eu vou usar isso para finalizar, né? Para finalizar o meu vídeo, assim, que eu não sou aquele cara que tá estudando o tempo todo, não, tá? Óbvio que assim, eu queria jogar mais videogame, né? Queria fazer mais coisas. Mas assim, meu tempo tem que ser muito regrado, porque sou um cara de 40 anos, casado com 2 filhos, né? E que sou ativo na participação dos meus filhos, né? Na criação dos meus filhos, né? Então, muito do meu tempo eu gasto na criação dos meus filhos, o que eu não me limita em termos de estudo, de tipo, eu queria ler mais, né? Mas não dá. Assim, se você tem criança em casa, você sabe que uma casa com 2 crianças é uma casa que tem barulho sempre. Então, assim, por exemplo, agora são 9 da manhã, né? 8 da manhã, são exatamente 8 da manhã. E é o momento que a casa está silenciosa. Eles foram para a escola, né? Então esse é o momento que eu tenho. Eu até brinco com meu filho, né? Meu filho fala assim: é o momento que você tem paz, né, papai? Né? É o momento que eu tenho paz aqui, de estar em silêncio. Mas de noite eu vou ter que cozinhar para eles, vou ter que fazer alguma coisa com eles, né? Normalmente eu cozinho, minha esposa vê a lição deles, quando tem, né? Tô indo pro judô agora, tô fazendo judô não com eles, né? Eu faço um horário depois deles. Mas eu tenho uma outra experiência, não é só estudando, não é só lendo, né? Mas eu até me perdi um pouco o que eu ia falar, porque eu ia falar o seguinte, né? Esse conhecimento é o conhecimento acumulado de 20 anos de profissão, 20 anos de mercado de trabalho, e 20 anos de uma mentalidade que é todo dia assim, olha, hoje eu vou aprender um pouquinho, hoje eu vou aprender um pouquinho, hoje eu vou aprender um pouquinho. E aí quando eu falo assim, não, eu preciso aprender sobre tal tema, né?
uma das coisas que eu já falei aqui sobre o método de aprendizado é pegar as grandes conferências mundiais, ler, ouvir elas, né? E aí, assim, ouve de background mesmo, né? Tipo, põe ali pra rolar e vai ouvindo, ouvindo. E quando você pega algum termo, você fala, opa, ele falou de um termo tal aqui. Aí você fala assim, não conheço esse termo. E aí você vai atrás de uma bibliografia para esse termo. Eu quero entender o que é esse termo. Aí você pode ir até mesmo no YouTube, fala assim, vamos ver quem fala desse termo. Aí você vai fazendo o quê? Você vai fazendo uma pesquisa, aquela parte do mais amplo, né? Tipo, eu quero saber o que as pessoas falam sobre o termo. Aí se você fala assim, nossa, eu me interessei bastante sobre esse termo. Então você vai tentar aprofundar aquilo, né? E aí, quando você vai aprofundar naquilo, é que você vai procurar uma literatura específica ou um post de blog um pouco mais detalhado, com referência, né? Eu normalmente eu descarto material que não tem referência. Então, se a pessoa está escrevendo ali, baseado numa própria experiência dela, eu já descarto esse material. Porque pode ser que esteja errado, muitas das vezes está errado, porque isso acontece muito na nossa área, tá, galera? Quando eu fiz mentoria no passado, já meio distante, né? As pessoas falavam assim, e aí foi meu último vídeo, acho que tem isso nos meus 2 últimos vídeos, assim, eu faço APIs REST. Eu falo assim, então me defina meu API REST. E a pessoa definia 90% das vezes, né? Eu lembro de um rapaz só, que ele definiu correto. Não, API REST é isso, e eu falei, então você tá certo. Você tá corretíssimo. Então, aí eu falei assim, então você sabe tal coisa, sabe tal coisa. Aí quando ele falou, não sei, tal coisa, não sei o que, eu falei assim, então vamos pensar tal coisa. Porque um dos grandes problemas, assim, existem 2 grandes problemas que eu vejo quando fala de aprender e de crescer no conhecimento, né? O primeiro é a ausência do que saber, né? Então, assim, o grande problema de quem não sabe é que ele não sabe o que sabe, né? Aquela pessoa que se acha eu não preciso faculdade porque não sei o quê, porque não sei o quê. E assim, cara, às vezes você olha esse cara, ele pode parecer inteligente, pode parecer esperto para a maioria das pessoas. Mas para uma outra minoria, ele é só idiota. É o que eu falo, é o estúpido. É o estúpido porque ele tá se gabando de uma coisa que ele não sabe, né? Assim, tipo, assim, eu que fiz faculdade, que tenho um conhecimento, eu tenho um bando de área que eu quero ver e que eu gostaria de falar, gostaria de saber mais, mas a gente se limita por causa de tempo. Imagina alguém que se gaba de não ter estudado as coisas, né? Esse é um dos problemas, né? Que é assim, é o estúpido, aquele cara que ele não sabe do que ele não sabe e ele se gaba disso, né? Isso é um problema. O segundo problema é aquele cara que inventou as coisas na própria cabeça. Ele acha, não, tal coisa, e todo mundo que fala disso é um bando de idiota. Ou de outra forma, né? Porque. Não, porque quem faz tal coisa é imbecil. Porque é perca de tempo fazer tal coisa, porque é simples isso aí. Cara, isso também é um estúpido. É um estúpido que não. Às vezes a pessoa não entende. Ou tem 2 coisas. Ou ela não compreendeu aquela área, né? E aí compreender a área. Compreender, assim, compreender uma área do conhecimento, você sempre tem que ir para algumas abordagens. A primeira delas é por que a pessoa está escrevendo aquilo? Você nunca tem que estudar um negócio olhando para o seu próprio umbigo, né? Por que eu vou aprender aquilo? Não, é porque a pessoa aprendeu aquilo. Porque assim, porque a pessoa desenvolveu aquela área do conhecimento. Porque assim, muitas vezes a pessoa vai desenvolver uma área do conhecimento baseado num problema que ela teve. E aí depois você vai ter que olhar para si e falar assim, tenho eu o mesmo problema ou não? Porque normalmente a gente olha para a área do conhecimento ali, tipo, Scrum, vamos lá, Agile, né? Agile é para não sei o quê, não sei o quê. Não, é uma coisa idiota aí. Cara, peraí, por que a Agile foi desenvolvido? Qual que era o problema que a Jair tenta responder? E como que. A pergunta é: tenho eu o problema ou não? Porque, e aí a gente vê muito isso, né? A pessoa se torna um agilista da vida, né? E aí a pessoa se torna um agilista e ela acaba recriando os mesmos problemas que o Agile tentou responder. Porque ela nunca teve preocupada em entender o problema que o Agile quer responder. Entendeu? Então, assim, então a primeiro ponto é, a gente tem que olhar para, a gente tem que ter a humildade de não ser um estúpido, de saber assim, olha, eu não sei de tudo, eu quero conhecer algumas coisas, e aí eu quero saber as coisas, aí você vai ter que ampliar o seu ouvido, você vai ter que ouvir mais coisas, e nem precisa prestar atenção em tudo, mas pegar alguns termos ali, e quando você se interessar por aquele termo, você vai a fundo, né? E o segundo ponto é, não ser um estúpido também, né? Do ponto de vista de a gente tentar entender
o conhecimento através do problema que ele tenta nos resolver. Ou do problema que ele tenta nos trazer, né? Porque muitas vezes a gente não sabe qual é o problema. A gente se torna, às vezes, muitas vezes, algumas pessoas especialistas naquele assunto que acabam replicando o problema ao invés de resolver. Como eu já vi agilista de empresa que, tipo. Tipo, não vou nem falar aqui, né? E aí volta e fala assim, porque a Jair falhou, porque a Jair não sei o quê. Blá, blá, blá. E aí, por isso que eu gosto ali. Quando você pega o meu último vídeo ali sobre o vídeo que eu, minha vídeo aula, né? Nem chamei de vídeo aula, foi de opinião, que é sobre criptomoeda. Eu fui no especialista, eu olhei, eu tentei olhar a problematização que ele traz, então eu parto desse princípio. Então, nossa, já deu mais de 20 minutos de vídeo. Então era isso, assim, o meu mecanismo de estudo é esse, assim, eu acho que antes da forma de eu estudar, eu tenho alguns preceitos, né? Primeiro preceito é que eu não quero ser estúpido. É isso. Não seja estúpido. Tenha a humildade de saber que você precisa saber das coisas. E saiba qualificar quem é a referência e quem é o estúpido. Porque toda hora vai ter uma referência e vai ter um estúpido. E normalmente o estúpido vai parecer que sabe mais. Porque ele advoca que ele tem um plano de conhecimento e que todo mundo é um idiota. É isso aí, pessoal. Eu espero que esse cafezinho tenha te ajudado uma coisa. Mande perguntas. Estamos aqui para dialogar. Valeu, boa tarde, bom dia para vocês.